Fala galera, bem-vindos a mais um Rito Rápido. Eu sou o Gigin e você tá no portal Imperium Fortuna ouvindo mais um Rito Rápido. Bom, pra quem não lembra, porque já faz um tempinho que a gente não tem postado podcast, a gente tem o Rito Rápido, que é um podcastzinho curto de no máximo 10 minutos, certo? Onde a gente fala sobre uma matéria que vai ser postada ou uma matéria que já foi postada, ou falamos de algum assunto que está em alta no grupo. Bom, o que acontece? Essa semana eu vou postar, no caso eu ia postar ontem essa matéria, mas eu resolvi primeiro fazer esse rito rápido, né, para depois fazer essa postagem. Eu vou falar sobre os djinns, né, ou gênios, ou djinn, né. A galera que vê Supernatural aí já deve ter visto um pouco sobre eles. Saiu um filme em 2016, se não me engano, também falando sobre djinns, certo? E eu vim falar mais ou menos o que é esse djinn. Bom, qualquer pesquisa na internet vocês vão encontrar bastante material sobre, apesar de que é sempre o mesmo material, não tem muita variação. Bom, vamos começar com o djinn mais famoso de todos, que todo mundo conhece, que é o gênio da lâmpada do Aladim, né? Aquele gênio azul que teoricamente ele realizaria desejos. E eu quero que vocês foquem bastante em alguns pontos, né? Por exemplo, eles realizam desejos, né? Então o que acontece? Esse daí era o gênio mais conhecido e ele vivia dentro de uma lâmpada, né? E quando a gente fala lâmpada, aqui no Brasil é meio estranho, porque a gente não utiliza mais ou não utiliza muito lâmpadas de óleo, né? Mas no interior vocês vão acabar vendo pessoas ainda utilizando. Então você já percebe, como é que uma lâmpada de óleo funciona, né? Uma lâmpada de óleo você enche ela de algum combustível, normalmente querosene, né, aqui no Brasil, e ele tem um fiapo, né, um pavio onde você acende com fogo, obviamente, e aí você ilumina as coisas, né? Então, eles sempre mostram aquela lamparina bonita pra caramba, né, do Aladim, dourada e tal, só que as daqui são mais simples. Mas pensa bem, é um negócio com fogo que serve para iluminar. Dentro dela, preso dentro dela, tinha um gênio, né? Lembrando sempre que os gênios também são chamados de djinns. Bom, e o que são os djinns originalmente? De acordo com a cultura árabe, né, deles lá, eles dizem que o homem, no caso, foi feito do barro e os djinns foram feitos a partir do fogo, né? Assim como os anjos foram feitos a partir da luz e os demônios teriam sido feitos a partir da escuridão ou algo do tipo. Só que nada confirma todas essas, né, ligações. A única que realmente bate é que eles acreditam sim que os humanos foram feitos do barro e que os djinns foram feitos do fogo. Só que o que acontece? Esses djinns, eles tinham mais ou menos o mesmo patamar dos anjos, né? Então, tipo, a gente tem os anjos, os arcanjos, etc. Os djinns estariam nesse mesmo nível. Porém, os djinns, eles não conseguiriam jamais ir contra Deus, ao contrário do que os anjos fizeram e caíram, né? Então, eles acreditam que um djinn, ele jamais iria, no caso, enfrentar Deus, porque ele foi feito perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. E Deus jamais erraria, então os djinns jamais iriam contra, no caso, Deus, e se transformariam em anjos caídos, como os anjos fizeram, né? Porém, acredita-se que existia um djinn, o chamado Iblis, né? Que ele seria, sim, tipo uma espécie de Lúcifer da vida, e ele teria trazido os djinns para a Terra e por isso eles foram amaldiçoados a vagar eternamente na Terra. E esses aí seriam os demônios árabes, que viveriam no deserto, matando as pessoas que se perdem no deserto. O que, se você parar para pensar, também é uma relação bem simples. Você tem um djinn que é feito de fogo e uma pessoa se perde no deserto. Ela vai morrer ou congelada ou assada, mas de qualquer forma, em algum momento ela vai mumificar e ficar horrorosa, e aí você fala que um ser de fogo matou ela, né? Mas seria mais ou menos como se fosse um anjo caído, só que ao invés deles irem para o inferno,
ou para os planos inferiores, eles ficaram presos no nosso plano, certo? E aqui eles se tornariam demônios, e o mais conhecido de todos seria Satan, que nós já vemos que tem uma ligação com Satã, né? Ou seja, toda a cultura dos djinns, ela é bem puxada para o lado da cultura, no caso dos anjos e da criação do Velho Testamento e etc, porque a gente sabe que vem tudo no mesmo lugar ali, né? Eles acreditavam nisso. Então o que rola? No geral, o que a gente tem falando sobre os djinns, e é bem pouquinho, cara, mas é bem pouquinho. No Corão, se não me engano, os djinns, que nem são os djinns, é o djinn, ele só é citado 2 vezes, cara. Então, tipo, quase tudo que se fala de djinn, na verdade, é groselha, sacou? Tudo purpurina que nego gosta. Que inclusive veio uma questão que as pessoas citam, que seriam os famosos, ou famigerados, né, djinns elementais. Que nunca existiram djinns elementais, certo? Os djinns, ou djinns, eles foram feitos baseados no fogo, eles foram feitos do fogo. Então eles não podem ser elementais do fogo, já sabemos disso, porque o fogo já existia antes dos djinns existirem. Então eles não podem ter criado o fogo, porque eles foram criados a partir do fogo. E o único djinn que é citado é esse djinn do fogo, certo? Ele foi criado a partir do fogo, assim como o ser humano foi criado a partir do barro, né? Então, quando você ouve falar de djinn da água, djinn da terra, djinn do ar, nada disso existe. Tudo isso foi criado principalmente pela cultura de RPGs, magia, no caso, sabe, histórica, mitologia no geral. Mas em lugar algum na parte de culto e religião em si, nunca foi citado nenhum desses djinns elementais que as pessoas falam, certo? Então o único djinn que realmente existe é o djinn do fogo. E sim, ele poderia ter, graças a Iblis, eles poderiam ter sido banidos para o planeta Terra, e aqui eles se comportam como gênios, né? E aí você vê que o principal deles se chama Shaitan, né? Então você vê que a ligação entre os djinns e os demônios no geral são muito parecidas. E aí a gente também entra na questão da Goetia, falando dos djinns, onde a gente tem o 72, o número 72 é muito repetido na Goetia, e onde se fala do djinn, certo? É na Suratra 72, certo? E fala-se que Salomão controlava os djinns, né? Então a gente vê essa ligaçãozinha aí entre os djinns e a demonologia no geral em si, e a falta de existência de outros djinns que não sejam do fogo. Bom, como eu disse, esse aqui é um rito rápido, a gente só pode ter no máximo uns 10 minutos, a gente já está chegando em 8. E isso é só uma introdução sobre a matéria que eu vou escrever. Provavelmente ela vai ser dividida em mais de 2 pedaços e tal, 2 partes, para não ficar muito vazia, porque tem bastante coisa para se falar, certo? Então já dei uma pesquisada, entre no grupo, certo? Lá no WhatsApp ou até na Ordo, na nossa rede social. Deixem comentários, falem sobre o que vocês querem saber, porque tem ritual de invocação de djinn do fogo, que há muito tempo foi postado por aí. A gente vai falar dele também, certo? Então eu espero que vocês se interessem pelo assunto, porque eu vou falar dele aí como eu tenho postado somente nas sextas-feiras, né? Eu vou falar aí umas 2 ou 3 semanas seguidas sobre isso, e vamos ver que bicho dá. Valeu, gente, por hoje é só, até a próxima.